Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Os maiores plots com twists da vida real. Eu não faço a menor ideia do que tá por vir aqui, mas é feito pelo Lip Fonte. Caso queiram assistir o vídeo na íntegra, assistam lá no canalzinho dele. Lip é bom pra caramba. Se vocês acharam que os 2 primeiros vídeos que eu fiz foram bons, cara, esse aqui eu tenho certeza que foi eu melhor. Não cheguei a ver, mas eu vejo tanto depois. esse quadro, não pensava que tinha tanta coisa assim pra falar. Mas por incrível que pareça, eu encontrei bem mais coisas. Então chega de conversa e bora pros casos. E nesse primeiro caso a gente precisa voltar um pouco no tempo, tá? Porque ele envolve a Guerra Fria. Imagina o seguinte, tu é o dono da Pepsi lá nos anos 80 e o mundo tá dividido ali entre... Dono da Pepsi barra Nengkun. Entre Estados Unidos... Aqui. Sabe ler esse trem aí? Não. Cola. E União Soviética. Tu precisa vender o teu refrigerante pros russos. Só que tem um problema aqui, porque o dinheiro que os russos têm, que é o rublo, não valia nada no mercado internacional. Os caras não podiam simplesmente pagar em dólar. Então, qual foi a solução que eles tiveram? Fazer uma troca. A União Soviética ia mandar a vodka para os Estados Unidos e a Pepsi ia mandar ali o xarope do refri delas para a União Soviética. E apesar de não ser ali uma compra e venda padrão, né? Tipo, eu dou dinheiro aqui, tu me dá o produto. O negócio acabou dando certo. Foi um sucesso tão absurdo que os soviéticos ficaram viciados em Pepsi. Só que aí a sede dos caras começou a crescer tanto que a vodka que eles mandavam pros Estados Unidos passou a não ser o suficiente nessa troca. Não tava dando mais pra cobrir a conta. E aí chegou um certo ponto em 1989 que, cara, a União Soviética tava devendo uma grana preta ali pra Pepsi. E eles não tinham mais como pagar só com vodka. E aí o governo soviético já tava meio desesperado ali, com a economia quase colapsando. E aí ele chegou pros executivos da Pepsi e mandou uma proposta ali que, cara, parece brincadeira isso aqui. Isso aqui é o tipo de proposta que, cara, se um amigo meu fosse o presidente da Pepsi e eu fosse o presidente da União Soviética e a gente tivesse bêbado, eu faria essa proposta pra ele. Mas eles chegaram basicamente pros executivos da Pepsi e falaram o seguinte, ó, a gente não tem dólar e a nossa vodka já acabou também. Só que a gente tem um barquinho parado aqui, tu não quer não? E de verdade, isso aqui não parece ser uma proposta séria, né? Porque uma empresa, ela não vai querer um arsenal de guerra como moeda de troca. Ela quer dinheiro, porra. Mas então, ele o certo seria a Pepsi negar isso, não é? Negativo. Por incrível que pareça, a Pepsi aceitou. Ou seja, em troca de refrigerante, a União Soviética entregou pra Pepsi 17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um contra-torpedo. Meu parceiro, isso aqui dá pra vender tranquilamente. Assim, tranquilamente, vírgula, né? Mas dá pra revender, dá pra reverter isso em valor. Só que não tá parecendo tão absurdo pra vocês ainda, né? Só que pra tu ter uma noção do nível de absurdo que foi isso aqui, não ironicamente, por alguns dias, uma empresa de refrigerante teve a 6ª maior frota militar do mundo. Assista! A Pepsi por um instante foi a 6ª companhia. Como é que é? Como é que é? Por alguns dias, uma empresa... Por alguns dias, uma empresa de refrigerante teve a 6ª maior frota militar do mundo. Teve a 6ª maior frota militar do mundo. Ah, sim, isso aí eu vi. Para pra caramba. Cara, como que pode isso? Por que não falam disso na escola, né? Teve até um episódio aí que o presidente da... Pô, eles com certeza deviam ter batalhado na Guerra de Canudos. Pepsi naquela época, ele brincou com um conselheiro de segurança falando assim, cara, eu tô desarmando a União Soviética mais rápido que vocês. Hoje em dia a Pepsi não tem mais essa frota militar, porque eles acabaram vendendo como sucata pra um estaleiro lá na Noruega, mas mesmo assim é muito foda tu imaginar ali que, pô, uma empresa de refrigerante saiu pra vender refrigerante e voltou com um arsenal de guerra. Mas agora a gente vai pro próximo caso, tá? E esse aqui é muita loucura, tipo, é muito plot twist atrás de plot twist. Vou falar da maratona das Olimpíadas de 1904. E cara, isso aqui era pra ser só uma prova de atletismo normal, só que o James Sullivan, que era o organizador dessa bodega, ele resolveu que ele queria testar a resistência. James Sullivan?
Monstros S.A.? Existência humana no limite. Na verdade, o que ele fez foi só ser um belo de um babaca, né? Porque ele simplesmente decidiu que ele só ia colocar 2 pontos de água em todo o trajeto de 40 quilômetros. E detalhe, o calor de St. Louis estava batendo 32 graus na sombra e o chão era de terra. Então os carros que ficavam passando ali na pista levantavam a nuvem de poeira e os corredores tinham que ficar respirando aquela porra. Então dá pra gente ter uma noção ali do show de horrores que foi isso aqui, né? Teve um caso de um corredor cubano, que era o Carvajal. Ele chegou na linha da largada de calça comprida e sapato social e ele teve que cortar as calças pra correr. E aí ele parou numa macieira, comeu uma maçã podre, acabou passando mal e teve que tirar um cochilo de 1 hora. E adivinha qual foi a posição que o maldito terminou a corrida? Em 4º lugar. O cara dormiu por 1 hora e terminou em 4º lugar. Teve um outro corredor também que, cara, esse aqui é sacanagem. O cara foi perseguido por uns cachorros selvagens mais de 1 quilômetro pra fora da pista. Eu acho que não tem sentido melhor pra correr do que esse aqui não, né? Agora, o vencedor, esse aqui foi o pior de todos. O Fred Lors, ele cruzou a linha de chegada primeiro. Só que aí depois os caras descobriram que ele só tinha corrido 14 quilômetros e o resto ele fez de carro, porque o cara tava cansado. E aí eles tiraram a medalha do cara e deram pro Thomas Hicks. E esse aqui, cara, esse aqui é um caso sério, de verdade. Porque o cara tava morrendo no meio da pista e os treinadores dele, em vez de dar água pra ele, eles falaram assim, tome isso aqui, que isso aqui é melhor do que água. Sabe o que eles deram pra ele? Uma mistura de clara de ovo com veneno de rato e conhaque, meu irmão. Veneno de rato? Os caras estão fazendo o energético do Peter Griffin? Os caras doparam o cara com veneno pra ele não desmaiar. E tu pensa que ele ficou normal depois disso? Não ficou, não. Lógico que ele não. só conseguiu atravessar a linha de chegada sendo carregado. E o cara tava chapadaço. Ele tava alucinando, pensando que ainda faltava 30 quilômetros pra chegar. Inclusive, ele quase morreu no hospital depois disso, viu? E, cara, isso aqui foi a corrida mais suja, mais maluca e mais perigosa da história. Eu tenho certeza que não vai existir nada próximo disso aqui. Mas agora a gente vai passar pro próximo caso, que, cara, esse aqui realmente me surpreendeu. Porque eu tava esperando tudo, menos o que aconteceu aqui. Durante 15 anos, entre 1993 e 2008, a polícia de toda a Europa, principalmente ali da Alemanha, Áustria e França, tava caçando uma mulher que eles chamavam de o fantasma de Heilbronn. E, cara, o DNA dessa mulher aparecia basicamente... Mulher louca, mano. Visual maluco. Em toda a cena de crime que acontecia, das mais aleatórias possíveis. Ela estava ligada ao assassinato de um policial, ao roubo de uma idosa, à invasão de uma garagem e até um monte de cena de tráfico de drogas. E os investigadores, com razão, estavam ficando malucos com esse caso, porque eles achavam que eles estavam lidando com a maior mente criminosa da história. Tipo, como é que tem um serial killer que o cara, ele muda de país e muda de tipo de crime ali, como se ele estivesse mudando de roupa. Os caras gastaram milhares de horas de investigação, milhões de euros gastos, interrogatório com todo tipo de suspeito, e eles não chegavam a conclusão alguma. A mulher parecia que era invisível. E a polícia começou a oferecer ali umas recompensas muito altas pra qualquer pista que alguém tivesse ali sobre essa super bandida. Só que a reviravolta desse caso só veio em 2009. A polícia tava tentando identificar ali o corpo de um refugiado e o DNA da assassina apareceu de novo. Só que aí alguém deu um estalo ali e falou o seguinte, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Vamos fazer o seguinte, pega esse potinho de cotonete que vocês estão usando ali pra examinar e vamos fazer uns testes nele. E, cara, o serial killer nunca existiu. Eles nunca estavam coletando o DNA de alguma cena do crime. Eles só estavam lambuzando tudo com o DNA que já tinha no cotonete. E esse DNA era justamente de uma funcionária que trabalhava nessa fábrica de cotonete. Ela trabalhava na linha de montagem e, sem querer, ela acabava contaminando os cotonetes antes de embalar. É só isso, cara. Ela contaminava o cotonete. Ai, cara. Oh, delícia. Oh, meu Deus, se ela soubesse. Se ela soubesse. Estava sendo procurada porque ela embalava cotonete. Cara, a polícia da Europa inteira passou 15 anos caçando um fantasma porque, cara, só por uma falta de higiene numa fábrica. É por isso que eu disse que isso aqui me surpreendeu, porque eu tava esperando qualquer coisa, menos isso aqui. Mas será que vocês também pensaram mesmo? Vocês já mataram de cara o que era? E passando... Não. Mas pelo amor de Deus, mano. No próximo caso agora a gente vai falar do Thomas Midgley Jr. Esse cara que era um inventor que ele decidiu que ele queria resolver alguns problemas bem chatos que a gente tinha ali lá nos anos 20. E um deles era que os carros faziam uns barulho insuportável de batida de pino no motor. E ele descobriu que se tu botasse chumbo na gasolina, o barulho não só ia parar, como o motor ainda ia render um pouco mais. Então foi um sucesso. Chumbo na gasolina. Chumbo. Será que dá problema?
Botar chumbo no cangazinho. Sucesso essa descoberta do cara, o cara virou um herói da indústria automotiva, só que ele não estava satisfeito, né? Então ele acabou querendo resolver outro problema bem chato que a gente tinha naquela época, né? Que as geladeiras podiam explodir e te matar. Isso acontecia, né? Porque o pessoal usava uns gases bem tóxicos, então quando ela explodia acabava matando alguém. Então ele inventou os CFCs, que em resumo, ele é um gás mais seguro porque ele não é inflamável. Então o cara já tinha revolucionado ali o setor automotivo, agora ele revolucionou a refrigeração. E o cara foi condecorado, ele ganhou medalha e, cara, ele morreu achando que ele tinha sido um grande herói aí pra humanidade. Só que agora a gente vai pro primeiro plot twist dele. As consequências dessas descobertas desse cara aqui, a gente tá sofrendo até hoje. Pra tu ter uma noção, até hoje esse cara é considerado a pessoa que mais causou dano na atmosfera da Terra e na saúde humana em toda a história. O chumbo da gasolina dele envenenou um monte de gente, é papo de milhares de gerações, e causou um monte... Filho, você pôs chumbo na gasolina, que entrou num carro e entrou em combustão e saiu pelo escapamento. É porque, tipo assim, pra gente agora, lógico, na nossa época, isso já parece um perigo gigantesco. E pro cara era simplesmente uma descoberta. Ó, o negócio começou a durar mais, funcionou ali, beleza e tal. Mas, cara, pra nós agora, soa como uma das ideias mais estúpidas do universo. monte de problema cognitivo e de saúde em milhões de pessoas. E os CFCs dele? Pois é, esses aqui foram os principais responsáveis por abrir um buraco na camada de ozônio que fritou o planeta. E por ironia do destino, o final desse cara é até mais bizarro. Porque no final da vida dele, ele pegou pólio e não conseguia mais se mexer, ele ficou paralisado. E aí, sendo o inventor que ele é, né, ele conseguiu inventar ali um sistema bem complexo, usando corda e umas polias, né, porque ele não queria pedir ajuda pra ninguém pra levantar ele queria fazer isso sozinho. E aí, num dia qualquer, ele acabou se enrolando nessas cordas da invenção dele e ele acabou se estrangulando. Pois é, o cara quebrou o planeta e ele foi morto pela própria invenção, que era uma invenção de autoajuda. Mas agora a gente vai pro próximo caso e a gente vai voltar pro cenário da Segunda Guerra Mundial. Agora eu quero que... A sua própria invenção foi sua condenação. Imagina o seguinte, imagina só aí, tu é um estrategista britânico lá da Segunda Guerra Mundial e tu precisa invadir a Sicília... Peraí, deixa eu incorporar o estrategista britânico. Lá na Itália pra tu conseguir derrubar o regime fascista que tinha lá. Só que o bigodinho austríaco, ele já sabia disso. Ele já tava ligado nessa estratégia. Então ele foi lá e entulhou a ilha de tanque de guerra, de soldado. Em resumo, era impossível tu invadir aquilo ali. Se tu tentasse invadir, ia acontecer um massacre. Então se tu é o estrategista britânico ali, tu precisa convencer o alto escalão bigodista de que, cara, a gente não quer atacar a Sicília, a gente quer atacar a Grécia. Como que tu faria isso? Pô, não fala que vai atacar a Sicília não, ela é minha prima. Pô. Sicília. Se a tua resposta foi usando um mendigo, tu acertou. Calma. Vamos como Jack, né? Por partes. Vamos tentar entender exatamente aqui como que foi possível uma loucura como essa. A inteligência britânica pegou o corpo de um mendigo que morreu sozinho lá em Londres. Era um cara chamado Glyndwr Michael. E eles criaram uma outra identidade pra ele. Eles deram realmente uma vida que esse cara nunca viveu. Então a nova identidade que eles deram pra ele foi de Capitão William Martin, da Marinha Real. E eles vestiram o corpo do cara com uniforme, colocaram ali uma foto de uma noiva fictícia que ele nunca teve, botou umas cartas de cobrança do banco e o mais importante de todos, uma mala algemada no pulso dele com os documentos ultra secretos dizendo que eles iam invadir não a Sicília, mas a Grécia. E aí eles jogaram o corpo do cara ali no mar perto da costa da Espanha e basicamente ficaram orando assim: Deus, por favor, não deixe nenhum tubarão comer esse cara. Eles realmente só jogaram o cara no mar ali, a Deus dará, e torceram pra que a correnteza levasse o cara até a terra e que os bigodistas encontrassem os documentos que tava com ele. E vamos ser sinceros aqui, porra, que planinho de bosta, hein, cara? Tudo bem que o cara morava na rua, tá, o cara era um ser humano, cara. Dá pelo menos um enterro digno pra ele ali. Dá a impressão de que é um plano tenebroso de ruim, né? Mas por incrível que pareça, funcionou tão bem que chega a beirar o ridículo. Os caras encontraram o corpo e os documentos foram parar direto na mesa do bigodinho austríaco. E ele ficou tão convencido de que ele tinha dado a sorte grande que ele ignorou completamente os generais dele. O cara pegou toda a frota de tanque e soldado que ele tinha na Sicília e moveu tudo pra Grécia. E aí, quando os aliados finalmente chegou na Sicília, eles encontraram só meia dúzia de gato pingado que ficou ali. Tipo, foi uma resistência mínima. Olhando por esse lado, eu fico até me questionando,
será que eu realmente teria ficado puto deles terem feito isso com o meu corpo? Porque assim, querendo ou não, o cara, ele passou a vida Ele dele mudou inteira uma ali vida. sendo invisível como mendigo, né? Ninguém ligava pro cara. Só que depois ele serviu justamente pra salvar milhares de vidas. Então é doideira, né? Mas vamos pro Um próximo caso. sacrifício, E né? esse aqui eu acho que vocês vão gostar dele mais pelo nível da cara de pau que o cara teve, mas vocês vão gostar mais ainda pelo final que ele teve. Em 1925, um cara chamado Victor Lustig estava lá em Paris quando ele leu no jornal que a Torre Eiffel estava com um custo de manutenção tão alto que o governo estava pensando se valia a pena manter. E aí ele pensou o seguinte, pô, tá aí a minha oportunidade, vou matar o vento aqui. E aí ele começou a se passar por um Matar um vento? É sério que isso é uma expressão? oficial do governo francês, e ele alugou ali uma suíte de luxo e tal, e ele chamou os 5 maiores donos de ferro velho da cidade para uma reunião confidencial. E aí quando eles se reuniram lá no quartinho de hotel dele, ele falou Olha o olharzinho do cara. Tipo, ele tá olhando pra um negócio bem específico ali, fazendo basicamente o seguinte, rapaziada, é o seguinte, esse o governo corpinho, tá hein? querendo demolir a Torre Eiffel e ele quer vender as 7 toneladas de ferro pro melhor lance. Só que seguinte, ó, não 7 pode falar pra mil ninguém, tá? toneladas. Senão o povo vai ficar revoltado. E aí ele deu um foco maior ali no cara que tava mais inseguro, mas também era o cara mais ganancioso de todos, né? Era um tal de André Poisson. E o Poisson tava tão ansioso pra fechar o negócio do século, né? O cara que comprou a Torre Eiffel, que ele não só pagou o valor da torre, como ele pagou uma propina gorda pro Lustig pra ele garantir que o lance dele fosse o escolhido. O que ele não tava esperando era que o Lustig ia pegar a grana dele e fugir meteu pra logo. Áustria. E aí ele ficou lá esperando o escândalo chegar nos jornais da cidade, só de bobeira mesmo, só que ele percebeu que não tinha acontecido nada. Tipo, nada, ninguém sabia do que tinha acontecido. Isso só rolou porque o Poisson, ele ficou com tanta vergonha dele ter caído num golpe tão imbecil assim, que ele ficou, assim, meio receoso de falar pra polícia. Ele nem chegou a denunciar o crime. E aí o Lustig, que é o orgulho masculino, né? Já que eu saí Eu perdi, sei lá, 12 bilhões de dólares aqui tentando comprar a Torre Eiffel, mas o cara simplesmente fugiu e aí eu fico com vergonha de dizer que eu caí em golpe. impune, eu vou esperar só mais uns 6 meses aqui e eu vou voltar lá pra Paris pra tentar aplicar esse golpe de novo. E por incrível que pareça, cara, ele quase conseguiu fazer isso de novo. Ele voltou Dessa e vez só tentou não de rolou novo, porque um dos cara. caras ficou Meu Deus do céu. desconfiado e o Lustig teve que fugir pros Estados Unidos. E foi lá nos Estados Unidos que foi o fim do Lustig, mas antes de ser pego pelo FBI, o cara ainda conseguiu virar um dos maiores falsificadores de dinheiro da história. Mas agora a gente vai falar de um caso que eu acho que ele entraria Maluco do facilmente cacete. naquele quadro que a gente tem de desastres que provavelmente tu nunca ouviu falar, que foi um caso que aconteceu na Louisiana em 1980. O Lago Payneer era um lago bem calmo de água doce, que o pessoal ia lá pra pescar, ou então só pra passear de barco. Só que o problema estava justamente embaixo desse lago, porque tinha uma mina de sal gigantesca que estava sendo operada por uma empresa. Ao mesmo tempo, no próprio lago, tinha uma outra empresa que estava operando, era uma empresa que chama Texaco, ou Texaco, e eles estavam com uma plataforma gigante. Eu sempre chamei de Texaco. Deve ser horrível, mas... perfurando, caçando petróleo. E aí chegou um belo dia e, por causa de um erro de cálculo ridículo de um Petróleo. engenheiro da Texaco, o cara só usou as coordenadas erradas. Vai inundar, né? Vai inundar. E aí a broca acabou furando o teto de uma das minas de sal lá embaixo. E a água do lago começou a passar pelo buraco. Só que como a mina era gigantesca, o buraco foi aumentado por causa da erosão. E aí o lago inteiro basicamente virou um ralo gigante. Não parece eu só falando aqui, mas cara, a escala de destruição que foi isso aqui foi bizarro. Porque o redemoinho ficou tão forte que ele engoliu a plataforma inteira. Plataforma essa que tinha um tamanho de um prédio, tá? Fora isso, um monte de barco foi engolido, um monte de caminhão e até algumas árvores que ficavam ali na margem. Senhora, tá vendo que você tem que aprender a porcaria da matemática? Um cálculo simplesmente fez um lago ser sugado, feito um ralo numa banheira. Inclusive, o canal que ligava o lago pro mar inverteu o sentido, então começou a entrar água salgada em vez de sair água doce pro mar. E isso criou uma cachoeira de 50 metros de altura, que foi a maior da história da Louisiana. E eu acho que tu deve estar se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei também, que é, tá, beleza, um desastre desse tamanho aqui, pô, deve ter morrido gente, meu amigo. Pois bem, quantas pessoas tu acha que morreu nesse acidente? 0. Porque, sei lá, dia de folga, sei lá, alguma coisa aconteceu, essa barragem quebrou e não tinha ninguém, por algum motivo. Talvez a resposta vá te surpreender um pouquinho, porque
Ninguém morreu. Todos os mineradores e os trabalhadores da plataforma conseguiram fugir a tempo. Agora, o mapa daquela região, cara, foi tudo redesenhado. Acertei. Tudo por causa de uma brocazinha no lugar errado. E pra fechar... Mano, o cara fez um furinho, começou a entrar água. Ele olhou assim. Larari, lararu, eu não tenho nada a ver. E foi embora, tá ligado? E 3 horas depois, um lago havia desaparecido pra dentro de uma mina de sal. Imagina você ser o autor deste furo, cara. Literalmente. Ah, cara, eu quero falar desse caso aqui que eu preferi deixar ele pro final porque, cara, pra mim foi de longe o melhor caso, foi o meu caso favorito. Eu vou falar do Joshua Norton, que era um empresário rico lá de São Francisco e ele perdeu tudo num investimento ruim de arroz ali e o cara ficou maluco, ficou doidão das ideias. Até que chegou 1859 e ele entrou na redação de um jornal da cidade e ele entregou um manifesto ali declarando que ele era o imperador dos Estados Unidos e o protetor do México. O cara só... Imperador dos Estados Unidos. Seria interessante. Escreveu isso. E beleza, isso aqui em qualquer outra cidade é só um loucão ali, é só um doidão, vamos internar ele. Mas em São Francisco foi diferente. Porque o pessoal achou o camarada meio carismático, né? E Como assim foi diferente? eles resolveram entrar na brincadeira. Só que essa brincadeira acabou durando bastante tempo, tá? Tipo uns 21 anos. Então durante essas mais de 2 Durou 21 anos? décadas, o imperador Norton I ficava andando ali pelas ruas com uma farda militar velha, uma espada, e dando umas ordens e inspecionando umas calçadas ali. O cara até cobrava imposto, tá ligado? Ele, tipo, cobrava 50 centavos das pessoas. Pelo menos o cara era justo, né? A parte mais louca da história desse cara é que os lojistas da cidade, eles aceitavam a moeda que ele mesmo imprimia. Os melhores restaurantes da cidade reservavam mesa pro cara pra ele comer lá de graça. Os teatros davam os melhores lugares pra ele. Inclusive, quando ele passava pelo departamento de polícia da cidade, o pessoal ia lá e saudava ele. Teve um episódio interessante que foi quando... Mano, não, peraí. O segredo todo de ser rico era simplesmente declarar ser rico e aí todo mundo deixa você rico? Mano, o maluco literalmente pegou a partir de agora eu sou imperador. E São Francisco falou, ok? 21 anos, cara. 21 anos. Teve um policial novo na cidade e ele não sabia dessa história meio louca aí que rolava da cidade inteira compactuar com a loucura do cara. E ele acabou prendendo o Norton por vadiagem. Mano, você acha que você é legal, que você é incrível, porque você juntou seus coleguinhas pra fazer uma brincadeira com o professor. Na hora que ele fizesse a chamada, todo mundo ia ficar calado. E se você se achou fodão. O cara virou imperador de São Francisco. E eu não tô exagerando em dizer que ele conseguiu movimentar uma população inteira a fazer uma mesma zoeira. A cidade inteira ficou revoltada. E a revolta foi tanta que o chefe de polícia da cidade teve que ir lá pra soltar o cara e pedir desculpa pra ele. E caso vocês não tenham entendido ainda o tamanho do respeito que o Norton tinha, cara, quando chegou 1880 que ele morreu, mais de 30 mil pessoas foram no funeral do cara. Isso não é público que tu vai encontrar em qualquer funeral, não, tá? Vai ter o artista mais famoso do Brasil aí que ele pode morrer, não vai ter 30 mil pessoas no funeral dele. Isso aqui é loucura. Porque assim, mesmo que o cara ele tenha perdido tudo, tenha ficado louco, ele realmente ficou pobre, falido, mas ele nunca deixou de viver no luxo. Ele realmente tinha uma moral na cidade, o pessoal respeitava ele. Até hoje o pessoal lembra dele na cidade. Tipo, o cara venceu na vida sendo um completo lunático. Isso aqui é foda demais, essa história. Confido. Mas enfim, então, esse foi o vídeo. Muito bom, Lipe. Muito bom. Cara, que bagulho bizarro. O cara foi imperador de São Francisco por 20 anos. Porque todo mundo em São Francisco resolveu fazer uma mesma zoeira. Tipo, cara, eu sou o imperador dos Estados Unidos. E todo mundo falou assim, mano, vamos acrescentar a pira dele? Vamos todo mundo zoar esse cara, dando tudo de luxo pra ele. Eu vou te falar, ele que não foi o que saiu prejudicado dessa brincadeira, viu? Tá doido, mano. O cara passou por uma vida de luxo sem precisar do luxo.